Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. E eu acho que esse papinho nosso com o Dr. João vai ser de extrema riqueza. Ele pretende abordar um negócio que, pelo menos de minha parte, é um sonho, que é a Universidade Vertical, dentre outras coisas. O doutor João tem um currículo imenso, eu tenho anotado aqui inteiro, sabe? Dá umas 8 folhas de papel. Então, eu vou poupá-los de ouvir o currículo. Mas é professor, é mestre, é doutor, fez curso fora, certo? E é o diretor no Einstein. Se alguém quiser o currículo dele depois, eu mando com fotografia e tudo, tá? Muito obrigado, doutor João, por favor. Obrigado, Calil. Boa tarde, pessoal. Tudo bem, gente? Bom, como o Calil falou, me chamo João Paulo. E essa é a minha primeira vez aqui neste lugar, na Associação Comercial de Santos. Eu gostaria de saber quem está aqui também pela primeira vez. Agora, vamos falar sério. Arrepia entrar aqui, não arrepia? Quem gosta de história, assim como eu, se arrepia. Aqui é importante esse local, o que é feito hoje. A gente está pisando em cima de história. E é tão satisfatório a gente estar aqui falando sobre o presente e sobre o futuro, né, Calil? Sobre o futuro que a gente está criando, que eu fico muito satisfeito e muito grato. Ainda mais com instituições tão respeitáveis, com pessoas que fazem essas instituições serem respeitáveis. Então, me arrepiei quando entrei e estou emocionado de estar aqui falando sobre educação com vocês. Meu slide já está aqui, vocês estão vendo. O Hospital Israelita Albert Einstein tem quase 70 anos e hoje ele é muito mais que um hospital. Ele tem 49 organizações administradas por ele. Além dessas 49 organizações, nós temos 9 unidades de ensino, que oferecem do ensino médio ao doutorado. No ano de 2021, nós tivemos um pouco mais de 43 mil estudantes que passaram por nós, entre os cursos de curta duração, de longa duração. E eu vim aqui falar de um conceito chamado Employer University. Aqui vocês estão vendo o novo Centro de Ensino e Pesquisa do Einstein, é um centro que foi construído pelo Moshe Safdie, o arquiteto do Museu do Holocausto, em Jerusalém, e ele é um centro que está interligado aqui por uma passarela com o complexo do Einstein no Morumbi. Ele é uma das nossas 9 unidades de ensino, e aqui esse centro tem um dos prédios que é exclusivo para pesquisa. A pesquisa vai desde a biologia experimental até a terapia oncológica avançada. E um dos prédios é exclusivo para ensino. Então tem laboratórios de simulações, salas de aula. E a ideia é, embaixo desse mesmo teto, cientistas, estudantes, gestores, profissionais interajam, aprendam e desenvolvam soluções para os grandes problemas da saúde, para os grandes problemas do mundo. Muito bem. Quando a gente fala de Employer University, eu cheguei há 4 anos no Einstein e percebi que tinha algumas coisas muito legais que nem mesmo as pessoas que estavam lá dentro às vezes percebem, porque é costume deles. O Einstein, quando começou a sua atuação, ficou muito claro que precisava desenvolver pessoas, precisava formar pessoas. Então, criou um curso antes de auxiliar, técnico, e a graduação em enfermagem já tem 33 anos. Com o passar do tempo e com a expansão do Einstein para as 49 organizações que é hoje, ficou muito claro a necessidade de mão de obra preparada, qualificada e com os valores alinhados com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Até então, a gente havia desenvolvido muitos cursos na área da saúde. E nós estamos caminhando para uma expansão para centro universitário. Nós já temos pesquisa, temos mestrado, doutorado. No ano passado, nós publicamos mais de 1.200 artigos em periódicos com um fator de impacto acima de 1. E a gente precisa expandir, faz sentido que a gente expanda a graduação. Então, hoje, a gente está com 6 graduações, administração, engenharia biomédica, fisioterapia, odontologia, estamos com enfermagem e medicina. Administração
enfermagem e medicina ficam neste prédio, neste centro de ensino. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou falar a respeito, assim que eu acertar aqui como passa o slide. O on está on. Só para registrar, eu não vim falar sobre tecnologia, pessoal. Então, caso alguém diga, é esse cara que vocês trouxeram para falar sobre tecnologia? Não. Quem queria ver sobre tecnologia já aproveitou o seu momento. Pessoal, quando a gente fala de Employer University, é algo que eu vi quando entrei no Einstein e achei que fazia muito sentido quando a gente vai falar do curso de administração, que é o primeiro curso do Einstein que transcende as barreiras da saúde. A gente criou um curso de administração para levar uma gota de Einstein a cada brasileiro além da saúde. Então, o que é a Employer University? É uma faculdade, uma universidade, um ensino universitário que tem uma co-construção muito próxima com as organizações, muitas vezes junto mesmo, aprendizagem experiencial por meio das suas múltiplas metodologias, e aí o Einstein já utiliza, desde 2016, o Team-Based Learning. O aluno entra no curso e ele é atribuído a um grupo com o qual ele conviverá por 6 meses. João, eu não gostei do meu grupo. A vida é assim. Eu quero sair porque eu não gosto do fulano. Ah, legal. Você sabe que na vida é assim? Sabe que às vezes a gente não gosta de um familiar e não dá para... Enfim. Ele é direcionado para um grupo, a gente privilegia algumas questões e depois o próprio histórico do aluno vai ajudando. Ele não participou de grupos assim, ele ainda não passou por conflitos, queremos que esse grupo pode ter conflito. Então, ele é atribuído a um grupo, eles estudam juntos e tem várias sessões de TBL, de Team-Based Learning, nas questões que são muito relevantes. O professor faz a curadoria de um material, envia para eles, eles estudam esse material, eles chegam em sala de aula e a primeira fase da avaliação é uma avaliação individual. Nós adequamos o nosso Canvas, o LMS, para que ele faça a avaliação, não consegue dar Alt-Tab, já vai direto à avaliação para o histórico dele. A primeira avaliação é individual. O segundo momento é uma avaliação com o grupo, as mesmas questões, porque é aí que os pares ensinam uns aos outros. Tem outro peso. Depois, e aí a gente percebe que às vezes um aluno bem argumentador, desses que às vezes poderiam ter feito direito, Calil, ele às vezes está com a questão errada e convence o grupo de que está certo. E aí vai para a terceira fase, que é a mais importante, resolver casos reais com aquele conhecimento que a gente já garantiu que eles estão, que o conhecimento prévio está adequado para tomar a decisão, para aplicar, para julgar, para criticar. Então, essa é uma das metodologias que é utilizada, a outra é a simulação realística, a gente realiza com atores, eu vou dar um exemplo mais adiante, mas a Employer University tem aprendizagem experiencial, tem uma gestão de carreira e um relacionamento muito forte com organizações. Isso a gente não tinha ainda como uma faculdade, tinha como cursos, porque o curso de medicina é muito distinto do curso de enfermagem, as características são diferentes, e é uma universidade, uma faculdade que gera empregabilidade e oportunidades garantidas ou muito próximas de serem garantidas. E aí eu tenho acompanhado esse report, essa é a 11ª edição, o report, o ranking de empregabilidade anual, faz uma pesquisa ao redor do mundo, o que é importante para as organizações que empregam. A gente pode ver que em 2019, a excelência acadêmica, o nome da universidade era o item mais importante para quem emprega. Nome, se formou em tal lugar, é garantida a competência. Durante a pandemia, isso foi muito questionado e hoje, 2021, é o 4º item. Porque a competência, a capacidade do graduado de entregar de verdade é muito mais importante. E isso na área de administração pegou bastante. Porque as escolas, as melhores escolas de São Paulo, por exemplo, falo da cidade, elas oferecem um estágio apenas no final do curso.
Então, eu tenho um administrador que fica 4, uma profissão inerentemente prática, que seja a habilidade de saber fazer. O estudante fica 4 anos, tem 6 meses de experiência, que às vezes não é adequadamente supervisionada, e aí ele entra no mercado de trabalho. Capaz de criticar o Elon Musk e as suas estratégias, de discutir posicionamento político, econômico, mas não sabe quantas vias tem uma nota fiscal. E a gente precisa contratar, muitas vezes, essa pessoa para fazer pedido de compra, para saber preencher bem planilhas. Então, é importante a questão estratégica? Fundamental. Mas eu já tenho um estrategista na organização quando eu vou contratar um egresso ou um aluno do curso de administração. Eu contrato, essencialmente, um resolvedor de problemas. Então, a gente vai percebendo essas questões e é por isso que eu estou trazendo esse contexto, por isso que a gente tem características e vê o nosso posicionamento, professor, como uma Employer University. Eu vou apresentar aqui, se tudo der certo. Foi. Alguns exemplos internacionais do que já acontece. Um dos exemplos que eu gosto bastante é da Universidade Estadual do Arizona, que é muito inovadora em termos de modelo de negócio, e ela criou, junto com a State Farm, o Pathways for the Future, que é um curso base que tem 3 anos básico de gestão e negócios, e o último ano ele já se direciona para uma profissão. Ele é gestão, mas é gestão especializada em um setor, em um negócio específico, e empregabilidade garantida. A United estava com problema de atrair novos pilotos. Por quê? Piloto experiente e com um bom número de milhas voadas, bem desenvolvido, muito caro para trazer. Pilotos novos não são capacitados. Então ela comprou a Westwind e forma 300 pilotos por ano, já com empregabilidade garantida e com a formação que eles desejam, a formação que eles precisam. A Universidade do Norte do Texas criou um MBA de entretenimento no esporte em parceria com o Dallas Cowboys. Parcerias que vão sendo criadas, que podem ser criadas por qualquer universidade que vá, encontre uma organização de impacto, que valorize a educação e que queira fazer parcerias e que façam sentido. Agora, para falar do Einstein, quando a gente fala do ecossistema, vamos fazer o seguinte, você pode passar aí eu falo quando passar. Ah, está passando, eu acho que está lenta a apresentação, né? Eu te faço um sinal bem tranquilo, assim, bem discreto, ninguém da plateia vai perceber, eu faço assim, você passa. Bom, pessoal, eu falei que o Einstein administra 49 organizações. Nós temos incubadora de startups, tem 32 startups incubadas, algumas são dos alunos, muitas já saíram, já foram incubadas, já foram vendidas. Nós temos hospitais públicos, hospitais privados, aqui nosso hospital de Goiânia, aqui ao centro, um hospital que eu gosto muito, que é o Hospital do Imboimirim, que é um hospital público em São Paulo, na região sul, que é administrado em parceria pelo Sejan e pelo Einstein, mas que é um hospital público. Então, uma região em que você tem muitas invasões, que tem muitos problemas sociais e econômicos, e que o paciente entra e a triagem é feita em 8 minutos. É mais rápida do que o próprio Einstein. O atendimento, naturalmente, pode demorar, tem mais demanda do que oferta, mas existe um cuidado muito grande. Essa foto aqui do centro é de uma extensão de leitos que foi criada em 100 dias durante a pandemia, numa parceria entre o Einstein, a Ambev, a Prefeitura de São Paulo, a Gerdau e a Cuba Engenharia. Em 100 dias criaram-se 100 novos leitos. Esses leitos foram utilizados durante a pandemia e ficam como legado. Hoje os pacientes, o hospital ficou com novos leitos. Então, a gente tem um ambiente, aqui tem a central de monitoramento assistencial, que é uma aula de gestão por si só. Todo paciente que entra no Einstein, a gente olha desde o pronto atendimento até a UTI. Se ele está precisando de medicamento e o medicamento atrasou 5 minutos, tem uma equipe aqui, que não entende de saúde necessariamente. Aliás, tem uma parte da central de monitoramento que a gente não emprega nem médicos nem enfermeiros, porque a gente quer que não arrasoe. Ah, mas não tomou ainda o remédio da dor, eu não vou ligar porque se não está sentindo dor, não... Não, é alguém que não entende, que não faz essa consideração, que liga e diz, o remédio está atrasado.
Isso ajuda a diminuir erro, ajuda a melhorar a experiência do paciente. Inclusive, na Covid foi muito importante, porque a gente tinha um controle muito mais amplo da UTI, do estado do paciente, no momento em que tinha falta de pessoas capacitadas para trabalhar na UTI. Então, indo adiante, eu vou fazer um convite para vocês entrarem comigo no Centro de Ensino do Einstein. Vocês me verão falando um pouquinho sobre o curso de administração. O curso de administração do Einstein ocorre aqui, no nosso Centro de Ensino e Pesquisas, um edifício desenhado para conectar ensino, pesquisa e prática, promovendo a interação entre professores, estudantes, cientistas e gestores. Aqui você vai colaborar e interagir e aprender com quem faz. O Hospital Israelita Albert Einstein está a uma passarela de distância da faculdade e será campo de estágios e monitorias desde o início do curso. Venha viver a experiência de aprender com executivos e professores que vivem a gestão no dia a dia, em uma instituição com mais de 60 anos. Muito bem, gente. Inclusive, quero convidá-los, quem é aqui de Santos, quando for para São Paulo, me manda mensagem, me dá um oi e venha me visitar, tomar um café. Café ruim e uma conversa boa, isso eu te garanto. Sim, porque vai sair daqui de Santos com toda essa oferta de café delicioso. Não vai gostar do meu café lá, Calil. Não vou nem prometer isso. Mas, gente, quando a gente olha para isso, teve dois motivos que levaram Einstein a criar um curso de administração. O primeiro, naturalmente, a saúde precisa de administração. Um setor que movimenta quase 10% do PIB, 822 bilhões de reais no ano passado, dos quais 47% vão para o setor público, que atende a mais que 75%. Ou seja, tem um problema aí na conta. Outra coisa, você vai para o hospital, sente uma dor aqui, muito grande no lado direito e vai aqui para um hospital aqui em Santos. Dor muito grande no lado direito. Quem se arrisca a dar um diagnóstico? Apendicite. Muito bem. Agora vai lá, é um apendicite, vai num hospital que não é o Einstein e não dá certo a cirurgia. Uma cirurgia simples, mas alguém fez algum erro, cometeu alguma imperícia, piorou, a pessoa ficou internada, foi para a UTI. Qual é o procedimento que dá mais custo para o plano ou para o teu bolso? O que dá certo ou o que dá errado? O que dá errado. Não é estranho que se eu peço um café, o café vem vazio ou salgado, eu pague mais por ele? Esse aí é um dos muitos problemas. Outra coisa, vamos viajar para Santos, pego no Booking.com, se eu olhar no Booking.com, eu sei aqui os indicadores objetivos de quais os melhores lugares para ficar. Mas eu não consigo nada próximo se eu for procurar qual é o melhor hospital que eu vou ficar em Santos, que eu vou ser atendido caso eu tenha uma urgência. A gente tem problema de indicadores, a gente tem uma série de desafios, Calil, que você conhece bem muitos deles, que precisam de gestão. E aí, no ano de 2020, o Einstein contratou para posições de gestão mais posições de liderança 400 pessoas. Nós criamos um curso com 70 vagas anuais para formar administradores. Esse é um ponto. O segundo... Quer um microfone? Calil. A gente está dando trabalho hoje, hein, Calil? Vocês acharam que a tarde estava acabada, estava tranquila? Só nesse sentido, eu quero contar um fatozinho muito pequeno que aconteceu com a gente, com Einstein. Eu sou um dos primeiros, da primeira turma que começou a trabalhar com controle de infecção hospitalar. E a gente ia de hospital em hospital, batia na porta, tentava convencer o diretor, pô, vamos fazer, sabe, não vamos mandar antibiótico adoidado, tem uma tal de superbactéria que um dia pode aparecer por aí, tal, não sei o quê. Não tinha legislação, tinha uma portaria, que era a portaria 47, se não me engano aqui. Bom, fizemos a legislação e tal. E no Einstein tinha um diretor na época que ele era muito reticente, muito reticente. Sabe qual foi a forma, você falou em custo e tal, né? Sabe qual foi a forma que nós convencemos? O diretor do Einstein e de mais um outro hospital, fizemos um cálculo, pegamos até um economista para ajudar a gente, de quanto que fica, certo?
você prevenir a infecção hospitalar e quanto que fica você indenizar ou cuidar de uma infecção hospitalar. O custo é muito importante nisso. E é uma das formas de convencimento da sociedade, da direção, etc. E o Einstein foi um deles. Isso que você está trazendo, Calil, é super importante. Traz um pouco da complexidade do setor de saúde. E é justamente o segundo ponto que nos leva a desenvolver o curso de administração. Hoje existem 3 grandes setores que você, quem sabe lidar nesses setores, talvez estejam algum, me perdoem se eu esquecer, mas quem sabe lidar em petróleo e gás, em aviação e saúde, sabe lidar em qualquer lugar. O erro num setor desses pode gerar impacto muito significativo. Pode gerar mortes, pode gerar impactos que se espalham por gerações. As culturas, e aí eu vou pedir licença para a saúde, tem uma cultura de relacionamento muito desafiador. Como que um advogado vai dizer, provavelmente esse diretor era um médico. Como que você vai ensinar um médico, Calil? É que o advogado acha que pode, porque o advogado também tem uma boa autoestima, né? Mas o gestor que consegue colocar numa mesma direção medicina, enfermagem, odontologia, é alguém que está muito habilitado para lidar com a complexidade. Quando a gente consegue implantar um protocolo, convencer médicos a implantar um protocolo. Então, é um setor que tem complexidade de processos, de estratégia, tem muitas dificuldades, mas tem uma riqueza de formação que é fantástica. Por isso a gente decidiu criar um curso de administração geral, e quando a gente olha para as nossas trilhas aqui, não tem nenhuma especificamente da saúde. O que tem é 3.000 horas de administração, as DCN do curso de administração pedem 3.000 horas, e mais 700 horas de gestão de saúde distribuídas aqui, para formar o mindset. Então, para eu ir para a prática, eu tenho que saber como funciona o SUS. Para eu atuar dentro de um hospital, atuar dentro de uma startup que trabalha com saúde, eu preciso conhecer como funcionam os aspectos básicos da saúde. Então, nós temos 8 trilhas, e uma trilha que a gente fez questão de destacar, que é a trilha de simulações, intervenções e experiências. Mas aqui que entra o diferencial. Essas trilhas não são tão diferenciais. São trilhas que trabalham com BI e Data Science, é uma coisa relevante, mas não é algo tão diferencial. Agora, eu tenho 49 organizações, eu tenho um administrador aprendendo. Nós criamos um curso integral, em que o estudante tem aulas pela manhã e à tarde está trabalhando em uma das organizações do Einstein. Nós trouxemos um perfil de trainee, ele faz um programa de trainee, que a gente se inspirou na residência, no R1, no R2, até o R4, durante o curso. Então, e é uma trilha que é personalizada. O estudante gosta de finanças, ele quer atuar no mercado financeiro. Eu tenho 560 horas de finanças que ele vai ter obrigatoriamente, gostando ou não. Mas ele pode trabalhar na área de finanças do Einstein, que tem, no mínimo, 2 tipos de orçamentos, de setores que a gente trabalha. A gente trabalha com o orçamento no setor privado, que é muito diferente, do orçamento do setor público, que é um orçamento global. Você tem uma quantia específica de dinheiro e você vai ter que atender uma determinada população a um nível de qualidade. Então, a gente passa por esses diferentes níveis. A gente tem 9 competências no curso, que são as mesmas do início ao final do curso. E esse estudante tem feedback mensal, individual, pelo escritório de carreira, de tudo que ele está fazendo, dentro de sala de aula e no campo. Tudo que ele fizer das experiências múltiplas, mais que 100 horas, ele vai ter um feedback sobre aquilo. Então, por que você está indo bem, por que você está indo mal, como você se vê, como os outros se veem e como que a gente pode melhorar a partir daí. A gente faz as conversas mensais com os alunos e pega muitas questões técnicas, comportamentais, e pega muita questão de saúde mental, principalmente quando está no começo. Estudante de um curso puxado, vocês que têm bons cursos, sabem que é um liquidificador ligado. A disciplina traz todos os ingredientes separados, mas a vida é um liquidificador ligado. Então, a gente precisa conhecer o estudante, conhecer... O estudante está performando ruim, é uma foto. Se eu tenho vídeo, eu consigo ver se ele já performou bem, que dificuldades ele tem, o que ele precisa para crescer, e às vezes não é um aspecto técnico.
Por isso que eu digo, quando o seu filho, quando você, quando alguém está escolhendo um curso, não basta escolher o que quer fazer e onde quer fazer. Tem que ir lá, tem que ver como que o aluno é tratado. Como que o aluno que está com uma dificuldade é tratado. Seja financeira, seja mental, seja de aprendizagem. Aí a gente vai priorizar aquela instituição. Vamos adiante. Muito bem, aqui essas trilhas se reproduzem aquilo que eu falei, o desenvolvimento. Então, em BI e Data Science, ele começa tendo cálculo, mas lá no último ano ele está fazendo storytelling com dados de negócio. João, tem um aluno que gostou muito disso. Ele pode direcionar seus estágios da parte da tarde para a nossa área de Big Data, de inteligência artificial. Nós trabalhamos muito com uma massa de dados, principalmente pelas 27 unidades do SUS que a gente administra. Trilha de Finanças e Economia Geral e da Saúde. Começa com macro, micro, tomada de decisão, termina com mercado financeiro e valuation, a avaliação da empresa. Então, aqui, na trilha de inovação, ele aprendeu a criar startups na nossa incubadora. Agora ele vai aprender a avaliar quanto vale uma proposta. Se ele for vender a startup que ele eventualmente comprou, se ele for analisar uma startup que nós estamos querendo comprar. E nós temos 6 semestres de projeto de intervenção, que é baseado no Design Thinking, e leva o estudante para diferentes cenários. O primeiro semestre, que é o segundo semestre de aula, primeiro semestre de intervenção, ele vai para Paraisópolis, num projeto nosso, que a gente tem o PEC Paraisópolis, que é um programa que envolve educação, envolve apoio à comunidade, envolve resolução de problemas, e eles vão, junto com os alunos de engenharia biomédica, de medicina, de enfermagem, resolver problemas reais que vão ser avaliados pela comunidade. O professor gosta de aluno, às vezes vai dizer, nossa, esse projeto ficou lindo, às vezes não tem aplicabilidade. Não, aqui a gente vai estar na realidade. Estágio desde o começo, e como eles vão para o estágio desde o começo, nas simulações e experiências, eu coloco business game, eu coloco uma série de coisas, mas entre elas a simulação realística. Simulação realística tem várias, vou contar uma para vocês. Estudantes são colocados para tomar uma decisão de redução de equipe. Não tem como não reduzir, eles reduzem. O caso está direcionado para eles reduzirem. Só que aí eles vão chegar dentro de um ambiente que tem enfermeiro, médico, são atores, eles não sabem, mas estão paramentados, e um deles vai como voluntário lá na sala, que é toda filmada, e eles vão comunicar a demissão. E eles vão ter que lidar com uma explosão desses atores, que vão ficar muito desagradados, vão dizer, você está matando gente. Ele vai ter que aprender, e os outros alunos assistindo, para depois ter um debriefing, para depois a gente... Como que eu reajo com... Porque a competência no nosso conceito, a gente está trabalhando com a linha francesa de competência. Não se é competente a priori. Se algum de vocês levanta... Eu posso ter competências para lidar com várias dificuldades, né, Calil? Agora, se o Calil levanta aqui e fala no microfone, eu não concordo com nada que você está falando e eu peço que você se retire. Aí a gente vai ver a competência na ação, como que eu reagiria. Eu sei, talvez a minha competência de correr fosse maior. Ele está me ameaçando aqui longe do microfone, ele é advogado, não quer gerar prova contra ele. Mas a gente não acredita que existe uma competência expressa apenas no papel. Tem que ser avaliada por muitas pessoas, pelos colegas, por si, pelo professor, pelo supervisor de campo. E isso dá trabalho, mas é um trabalho que compensa. Vamos adiante. Aqui estão, né? Aqui, pode ir mais um. Bom, algumas questões aqui que oportunizam o protagonismo do estudante em ir para o caminho que ele quer. Eu tenho a Einstein Júnior, vai ter aqui uma fala a respeito de empresas juniores depois, se eu não me engano. Ah, isso é muito legal, gente. A Einstein Júnior é a empresa júnior do Einstein, que é apadrinhada pela consultoria do Einstein. Nós temos uma área de consultoria que cria empresas, cria clínicas, ajuda hospitais, e nem todo mundo consegue pagar pela consultoria Einstein. Serão os leads da Einstein Júnior. Estágios não obrigatórios, a monitoria, que é um projeto coringa que a gente utilizou para trabalhar 4 tardes em alguma área, tem desconto inclusive na mensalidade. O escritório de carreira, que performa a avaliação 360 e vai criando um portfólio do aluno, e a iniciação científica. Podemos passar. João, você me permite uma colocação? Você responda, se for agora ou no momento que você achar adequado. Putz, estou achando maravilhoso, não tem como. Eu fico preocupado com uma coisa. Você está falando do aluno.
E o pessoal que forma esses alunos, como é que esse pessoal é formado pelo Einstein? Isso é uma provocação muito interessante, né, Calil? Só um pouquinho. Porque a gente estava falando de pessoas que foram formadas em outro contexto. A gente está Sim. falando de várias coisas aqui que não existiam, né? Exato. E a gente precisa... É um desafio, não é fácil. Nós temos formação continuada de verdade. O tempo todo a gente está se desenvolvendo, está treinando professores, está reaprendendo. O nosso processo seletivo para os novos professores é bastante rigoroso nesse sentido. A gente já teve que dizer não assim, para professores que a gente admira demais, mas que não estavam dispostos a ter esse trabalho. E também não é uma questão que fosse defeito do professor. Não estava disposto a ter esse trabalho. E aqui a gente envolve também outra questão, que é o supervisor de campo, que está lá trabalhando e eu ofereço alguém para gerar mais trabalho para ele. E sem aumento no salário, sem bonificação para preceptoria, nada. Como que eu consigo vender? Porque eu estou vendendo para ele um aumento de mão de obra sem headcount. Ele pode colocar projetos em prática que não entrariam se ele não tivesse os monitores. Quando o monitor dá problema, eu entro, porque eu falo com ele também mensalmente, com o supervisor de campo. Mas é super desafiador e tem que ter um programa estratégico de desenvolvimento do professor, de desenvolvimento de preceptores, de supervisores de campo, o tempo todo. A gente nunca pode considerar que está pronto, porque cada turma vem com um desafio, cada projeto que a gente pega gera coisas... Agora a gente busca errar com coisas novas, não repetir erros. Bom, pessoal, só para a gente ir fechando aqui, para a gente poder trocar ideia, a gente vai gerando um portfólio do aluno, um dashboard para acompanhar como ele está indo, o desenvolvimento. Então, aqui eu percebo que o João brasileiro é alguém que é bom de sala de aula, é bem avaliado pelos pares, mas na experiência do mercado, em resolver problemas, não é muito bom. O que eu faço com esse aluno? Eu vou entender, provavelmente o supervisor de campo também não está parando para explicar muita coisa, porque a vida é assim, aí eu entro para desenvolver, o escritório de carreira entra para desenvolver protagonismo. E aí ele vai ter, ao final de 4 anos, ele ficou mês a mês, no mínimo, uma conversa com alguém do escritório de carreira, com o líder de semestre ou com o coordenador do curso. É mais feedback do que alguns executivos já receberam na vida. E o que acontece? Vou dar um exemplo dos nossos médicos que já estão sendo formados e que fazem essa conversa mensal. Eu recebo nos hospitais residentes de vários locais. O meu interno de 4 anos e meio, que vai para o internato, tem mais maturidade para conversas difíceis do que o médico residente que vem de outras instituições. Porque a conversa difícil é difícil. A gente fazendo avaliação, é legal, a gente que lê a avaliação de CPA, a avaliação de CPA dessas pessoas que têm feedback é gigante. A avaliação normalmente ou é muito, muito feliz ou muito descontente que respondem. O médio fica ali. Nesses casos, nessa cultura de feedback, não. E pontuam de uma maneira linda. O professor João fez muito bem isso, nós gostamos do que ele realizou. No entanto, tal dia ele pontuou isso e eu não acho que é dessa maneira. A gente não consegue nem ficar chateado. Pensa, nossa, obrigado por esse feedback. Você sai achando que pode melhorar como pessoa e como professor. Podemos passar para o próximo. Bom, basicamente o curso, a ideia é aprendizagem personalizada, e aí a gente vê algumas maneiras, mas aqui a gente utiliza pelo acompanhamento, por uma aprendizagem quase artesanal. Nós temos a dupla graduação pela França, ele fica 3 meses na França, na Universidade de Angers, no Vale do Silício francês. A nossa briga com Angers foi, ao definir, não pode estender mais do que os 4 anos do curso. Ele estuda aqui, quem opta aí para dupla titulação, mas ele fica 3 meses lá nas férias para não ficar mais 4 anos. A gente quer administrador trabalhando no mercado. Bom, a ideia é que ele reflita na ação e seja protagonista da sua própria carreira e que a gente... eu quero o administrador do Einstein, alguém que faz sonhos virarem projetos. Está andando, está vendo um problema de saúde, um problema de financiamento da saúde e ele vai gerar isso um projeto. A gente já tem alguns projetos pré-lançados de resolução de problemas em banco de sangue. Nós temos um curso de odontologia, né? Tem bastante odontologia no Brasil. Tem o país com o maior número de dentistas, mas é o país com o maior número de desdentados. E isso me comove demais. E aí a gente tem lá no Einstein uma tecnologia que consegue expandir e baratear o tratamento. Eu, como curso de administração, como que posso melhorar? Financiamento à saúde.
fazer propostas para o SUS e levar. E a gente vai fazer isso. Então, eu vejo o estudante criando projetos, transformando sonhos, colocando no papel e na prática. Pode passar o próximo slide. Aqui é só uma foto, mas basicamente essa é a mensagem, né? Que para nós ensinar e aprender nesse ambiente de Employer University é caminhar todos os dias em direção ao florescimento de uma carreira que seja consistente, ao mesmo tempo humana, realizada, alguém que gosta de fazer o que faz, gosta de ser o que é, mas com alto desempenho e desafio cotidiano, alinhando essas duas perspectivas. Pode passar, e assim a gente encerra essa minha parte de apresentação, para a gente poder conversar um pouquinho. Muito obrigado. Alguém tem alguma colocação para o doutor João, ou eu teria o privilégio de ser o único a provocá-lo? Parabéns, João. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu tenho uma pergunta que diz respeito ao estágio, bem no início do curso. Como é que fica com a lei do estágio? Nós temos hoje, professora, estágios em todos os cursos, a não ser medicina, o estágio desde o início do curso. E aí, nos aspectos legais de tratar como... eu nomeio o estágio, como a experiência, e tem diferentes ações que configuram. E aí, quando a gente toma o aspecto da lei, quando ele pode, ele é tratado e assinado os devidos documentos. Mas ele tem a prática e esse ambiente de estágio desde o início do curso. Parabéns pela palestra. Eu queria saber o seguinte, o aluno que sai dessa universidade, ele está preparado para trabalhar no Einstein. E ele está preparado para as outras instituições? Para outros hospitais? Legal, professora, legal. Essa é uma pergunta bastante interessante. Eu costumo dizer que o aluno bom só sai do Einstein se ele quiser. Mas eu, como educador, quero espalhar ele para o mundo. E o meu escritório de carreira se prepara para isso. Então, o portfólio de carreira dele que é criado, que vai envolver, inclusive, experiências além de sala de aula, além do profissional, me leva a ele quer trabalhar o aluno que está... A gente conhece, né? Tem aluno que está tranquilo, que está procurando mais propósito, tem aluno que está desesperado para pagar suas contas. Então, um bom setor para pagar as contas é o farmacêutico. Eu tenho alunos no MBA que são diretores da Novartis, da Roche, das farmas, GSK, enfim. O meu escritório de carreira faz esse primeiro contato para falar, olha, eu estou aqui com alguém que é 85% das competências Einstein. Isso é diferencial, eu estou oferecendo primeiro para você. Você tem interesse em conversar com ele? Isso é na parte de... usar o que eu acredito do estudante para fazer o contato. Mas a senhora fez outra pergunta, né? A senhora perguntou se ele está apto a trabalhar. Em termos de gestão de saúde, a gente tem lutado pela deshospitalização. Então, não só ele está preparado para atuar num hospital público ou privado, porque ele tem esse trabalho em diferentes contextos, ele já trabalhou, mas num sistema que inclui diferentes organizações, né? Então, se ele não estiver preparado para atuar nessas organizações, eu terei falhado. E aí, por isso, a importância das unidades públicas, porque o Einstein não é o Brasil. Mas eu quero levar uma gota de Einstein a cada brasileiro. E aí ele vai entender como é trabalhar com recursos escassos. E aí todos os meus estudantes, um médico formado pelo Einstein, que chega lá no pronto atendimento de um hospital público e receita o melhor remédio para o paciente, sem saber se esse remédio está na UBS, eu terei falhado. E eu trabalho isso desde o início, porque o melhor remédio é o que o paciente consegue acessar. Então, essa nossa questão de ação e reflexão o tempo todo, a gente espera que vá formar ele e deixar apto. Naturalmente, a gente está sempre aprendendo, né? Mas a ideia é deixar apto a atuar em qualquer organização. O pessoal da frente está me martelando aqui, gente. Ô, turma do fundão, vocês vão me ajudar ou não? Parabéns pela apresentação. Em relação
as atividades de extensão, que agora, né, a partir de 2023, todos os cursos de graduação terão que ter pelo menos 10% da sua matriz curricular de atendimento à comunidade. Este curso de administração já está atuando? Legal, professora, obrigado. Sim, quando a gente olha no currículo, porque a gente criou o curso, a gente discutiu esse curso por 4 anos, pouco mais. Quando a gente vai criar um curso lá, a gente discute. É um curso que está com o perfil do aluno do futuro? É um curso que o Einstein contrataria? É um curso que tem mercado? E aí, depois que passa por esse crivo, a gente começa... E ele mudou bastante. Só que a proposição das DCN veio antes, né? Então, a gente propôs no MEC, o curso está autorizado, o curso está com nota 5, mas a gente já fez com pé em cada... Fez um curso baseado em competências, que é a nova DCN, considerou, porque a questão da extensão, a gente estava rindo outro dia, né? Uma professora falou para a gente, essa nova questão da extensão, a gente falou, 2018, né, professora? Pré-pandemia, né? Mas sempre tem... Mudar um curso um curso criado é muito mais difícil. Medicina e enfermagem estão nesse desafio de fazer isso. Administração, não. Projetos de intervenção serão todos projetos que gerarão resultados de extensão no item de projetos. Então, por isso que a gente vai rodar. A gente vai fazer em Santa Casa, a gente vai fazer em Paraisópolis, vai fazer no Capão Redondo. Então, essa questão está endereçada e espero que consigamos fazer com impacto. Boa tarde. A minha pergunta é um pouco mais ampla, não direcionada, mas assim, através do que a gente ouviu do pessoal da XP Educação e da tua apresentação agora, eu posso entender que essa iniciativa onde a empresa ela cria um curso de capacitação para conseguir moldar esse profissional, né, aos aspectos que a empresa precisa, isso vai se tornar uma tendência daqui a 10, 15, 20 anos? Como é seu nome? Lucas. Oi, Lucas. Essa é uma boa provocação. Olha, você sabe que durante a pandemia eu errei tanto minhas previsões que eu estou escaldado de fazer previsão. Mas vamos lá. A tendência é essa. A tendência, se a gente for por esse caminho que os relatórios de empregabilidade estão apontando, sim, porque há um gap aí entre a formação, entre entrar jogando, vai. E aí eu acho que sim, é uma tendência. Tem indicação para isso, mas nessa tendência tem um desafio. Tem um desafio que é muito significativo. A gente não pode atribuir toda a inteligência do mundo ao mercado. A gente tem problemas demais. Acabou tudo o tempo, né? Deixa só eu responder o Lucas. Mais 5. Ah, bom, eu achei que você tinha feito assim. É 5. Perfeito. Eu acho que a gente não pode atribuir toda a inteligência do mundo ao mercado. A academia, a universidade, a escola são instituições que têm liberdade para criticar. Agora, você vai ter dificuldade de identificar um aluno criticando o sistema financeiro, fazendo uma formação dentro de uma instituição financeira, ou mesmo no Einstein. Então, a gente tem muito a desenvolver e tem muitas coisas boas que são feitas na educação atual. O fato de ser uma tendência não quer dizer que vai cobrir todos os cursos e todas as opções. Cursos de economia. A gente tem economia com diferentes pegadas no Brasil, né? Economia da Federal de Santa Catarina, professor, tem uma pegada de esquerda muito consistente. A gente tem outra, passando alguns quilômetros, quem conhece Florianópolis, tem a UDESC, a estadual, com uma pegada totalmente diferente. Então, eu acho que tem uma tendência de aumento, sim, principalmente para necessidades de entrar jogando, mas tem riscos que a gente precisa manter, porque o conhecimento, a universidade, é um ambiente que precisa ter liberdade para provocação, para questionar nós mesmos, para rir de nós mesmos, dizer, nossa, que projeto ruim que a gente criou, a gente precisa reinventar agora. E é algo que eu admiro muito no ambiente acadêmico, essa liberdade de criticar e de pensar. Então, acho que tem tendência, sim, de crescer essa possibilidade. Acho que é importante a gente mapear e ter... Eu costumo dizer que não dá para a gente morar na lagoa e perder para o sapo. Todos os dados que a gente tem de Ministério do Trabalho e Emprego, tudo que a gente tem de dados sobre o nosso curso, sobre a nossa população, podem nos ajudar a tomar decisões e, eventualmente, de
ter cursos diferentes. Tem um curso com uma pegada de Employer University e outros que não. E acho que vai também da região, da história da universidade, do seu DNA e do que a gente considera relevante, né? Identifica um curso que vai emergir, que vai ser relevante, que vai ter demanda do mercado. Estou aqui dentro da associação comercial, dialogando com quem vive nesses mundos, de repente tenha muitos insights aí. Gente, eu estou sendo pressionado por um relógio e por um mestre de cerimônias muito chato, Danilo. Então, infelizmente, nós temos que encerrar aqui. Eu achei maravilhosa a apresentação do João. Não vou tratar de doutor nem professor, porque eu considero um amigo. Maravilhosa. Eu acho que ele tem muito a dizer para a gente ainda. E nós vamos pensar, João, não pensa que você ficou livre da gente, não. Nós vamos pensar em trazê-lo ou aqui... Né? Não, promete que ele vai junto. Né? Vai pegar o touro pelo chifre. Agora, vamos trazê-lo aqui ainda mais uma vez para fazermos um papo maior, mais estendido, mais detalhado, que tem muita coisa aí que dá para te perturbar à vontade. Muito obrigado, João, por ter vindo. Eu que agradeço, professor. Um minutinho, produção, para eu agradecer? Pode ser? Pode ser. Obrigado, professor. Não esqueça que eu sou chato. Um minutinho, gente. Então, quero parabenizar vocês por essa ação. No começo, a professora Regina, a gente estava conversando por telefone e eu não estava entendendo a proposta, de tão legal que ela é. Então, não, mas é associação comercial, é para a região, como que é isso? E eu acho que é isso que as propostas inovadoras causam. A gente, mas o que você está falando? Aí, conversei com a professora, conversamos algumas vezes com o professor Luiz, doutor Luiz, depois virou Luiz, porque ele me xingou quando eu chamei de professor. Mas eu estou encantado com essa proposta, de ver pessoas de diferentes gerações aqui preocupadas com essa temática. E eu espero que as nossas partilhas aqui causem reflexões, ações. E eu estou muito agradecido de ter participado aqui. Vou encerrar com uma pequena historinha, que vem da saúde, mas que traz algo que eu acredito profundamente. Nós tivemos recentemente, a gente tem um hospital geral do Imboimirim, que eu citei, e é um hospital que tem desde maternidade até atendimento psiquiátrico, como um hospital geral. E nós estávamos com um paciente, um senhor já de idade, em cuidados paliativos, ou seja, ele já não resistia, já não dava resultados ao tratamento, a gente encerrou e estava conduzindo um processo. E ele começou a chorar um dia, e a equipe de enfermagem falou com ele, porque ele estava chorando, e ele falou que nunca tinha passado um aniversário de casamento, Luiz, sem ter jantado com a esposa. E a equipe levou, falou com a gestão, vamos dar um jeito. A enfermagem, a medicina se ligou, vamos fazer uma operação, porque ele está na UTI, como que a gente traz essa esposa para jantar com ele? Demos um jeito. Ele foi lá, ela foi lá, ela jantou com ele. No outro dia ele faleceu. Mas ele faleceu sem nunca ter deixado de jantar com a sua esposa no dia do casamento. Essa ação mostra administradores, enfermeiros, médicos, fazendo as coisas acontecerem. E eu acho que a gente precisa ter esse clima na educação. A educação resgata o extraordinário da vida. Tem muita gente que mudou de vida, muita gente hoje que come bem, que pode fazer o que tem desejo, porque a educação propiciou. Tem muita gente que faz coisas boas por causa da educação, por causa de coisas que nós fazemos. Então, eu creio que é isso, e essa iniciativa fala disso, né? Então, muito obrigado.